Será que A Empregada é só mais um thriller doméstico genérico tentando surfar na onda de nostalgia dos anos 90? Tem uma coisa curiosa sobre esse filme. Ele chegou quase sem alarde, sem aquela campanha massiva que a gente já espera de qualquer produção com nome minimamente conhecido. E talvez isso seja proposital, porque quando você tem a Sydney Sweeney em praticamente todos os filmes do ano, a estratégia mais segura é lançar discretamente e torcer para o boca a boca funcionar. Mas será que funciona? A Empregada é baseado num livro de 2022, o que é meio surreal quando você para pensar na velocidade com que transformaram isso em filme. A premissa é simples. Millie, interpretada por Sydney Sweeney, responde a um anúncio para trabalhar como governanta que mora na casa. Nina, vivida por Amanda Seyfried, é a mulher da casa, e Brandon Sklenar faz o marido, dessa vez sem o bigode icônico que a gente já se acostumou a ver nele. Logo de cara fica claro que nem tudo é o que parece nessa situação. O filme é cheio de reviravoltas, revelações lentas, aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas a gente não sabe bem o que é. Antes de qualquer coisa, é preciso falar da trilha sonora. Não é algo que normalmente rouba a cena num thriller doméstico, mas aqui funciona perfeitamente. O diretor sabe criar atmosfera e a música ajuda a construir aquela tensão que vai crescendo aos poucos, sem pressa, até explodir nos momentos certos. Visualmente, o filme também não decepciona. O trabalho de fotografia é elegante e isso eleva o material. Tem aquele cuidado estético que faz a gente perceber que não é só mais um filme jogado nas telas para preencher calendário. Agora, sobre o elenco. Todo mundo entrega um trabalho sólido. Quando um filme se passa quase inteiro num único local, e aqui uns 95% da história acontece naquela casa com aqueles personagens, qualquer desempenho fraco ia destoar e estragar tudo. E não é esse o caso. Cada um tem seu papel bem definido. O cara durão, a mocinha simpática e a figura perturbadora. E todo mundo tem segredos. É essencial humanizar esses personagens, mesmo sabendo que cada um esconde algo, porque sem isso não tem conexão emocional. Algo que me surpreendeu foi ver a Amanda Seyfried num papel tão perturbador. A personagem dela, Nina, é uma abelha rainha que comanda a casa com mão de ferro. Ela é pequena, delicada na aparência, mas projeta uma força tão poderosa que fica impossível não se sentir desconfortável perto dela. Essa rainha do gelo tem mudanças de humor violentas, surtando com Millie sem motivo aparente, e é aí que o filme começa a revelar suas cartas. Tem muito mais acontecendo abaixo da superfície. O misterioso zelador, o estranho quarto à prova de som no sótão onde Millie tem que ficar, a sogra controladora e o marido aparentemente perfeito que realmente gosta de cuidar dos cabelos. Tem muita roupa suja de muitas dessas pessoas que finalmente será conhecida no momento que o ato final começar. E aqui entra um dos pontos mais divisivos do filme, a performance de Sydney Sweeney. Olha, ela estava em muitos filmes esse ano e talvez já estivesse cansada quando recebeu o roteiro desse filme. Não sei que direção ela estava seguindo, mas tem momentos que a atuação dela simplesmente não condiz com a personagem que supostamente está no roteiro. Quando o filme começa a trazer a história dessa personagem mais para o primeiro plano, ela fica ainda mais sem graça e isso prejudica a conexão. É frustrante porque acabei de ver ela entregar uma atuação muito boa em outro filme recentemente, então sei do que ela é capaz, só que aqui ela tá meio chata de assistir em certos momentos. Brandon Sklenar, por outro lado, tá perfeitamente bem. Conforme o filme avança e conhecemos melhor o personagem, ele definitivamente se torna mais divertido. Tem uma presença que funciona, e ele consegue equilibrar o lado sedutor com algo mais sombrio que vai se revelando aos poucos. O filme vai por caminhos previsíveis em alguns momentos, mas tem retorno, as previsões se justificam. Teve pontos que eu revirei os olhos pensando, claro, é óbvio que vai dar nisso. E tem momentos que eu pensei, não acredito que vão por aí. O diretor mostra que conhece bem seu público. Agora, sobre a duração. O filme é um pouco longo, sem dúvida. Tem mais de 2 horas de duração e a gente sente isso. Talvez se cortasse um pouco aqui e ali, mas tem muita coisa acontecendo e eu não sei onde daria para cortar sem perder alguma coisa. Para crédito do filme, eu estava envolvido o tempo todo. Eu queria saber o que estava acontecendo nos bastidores. Mas é importante lembrar que não é um filme sério, por mais que alguns elementos possam sugerir isso. Você não vai encontrar um monte de piadas idiotas misturadas nesse filme. Tem humor, mas é definitivamente um humor adulto. E mais importante, mesmo que você consiga descobrir onde tudo isso vai acabar, a viagem ao destino é divertida. Tem um aspecto do roteiro que merece atenção, a forma como ele lida com certas dinâmicas de poder e manipulação. Sem entrar em spoiler, tem escolhas narrativas que subvertem expectativas sobre quem é vítima e quem é agressor. O filme não tem medo de mostrar que todo mundo ali tem suas próprias agendas, seus próprios demônios, e que a linha entre o certo e o errado fica mais borrada conforme a história avança. Esse é o tipo de história que essa ambiguidade moral funciona e eleva o material acima do genérico.
Outro ponto interessante é como o filme usa o espaço da casa. Aquela mansão não é só um cenário bonito. Ela funciona como um personagem próprio, com seus segredos, seus cantos escondidos, suas regras não ditas. A forma como a câmera explora os ambientes, revelando aos poucos os detalhes que vão se tornando importantes mais tarde, mostra um cuidado com a construção visual que nem sempre a gente vê nesse tipo de produção. Mas é claro que o filme não é perfeito. Tem momentos que a lógica interna falha um pouco, situações que a gente aceita porque precisa aceitar para a história seguir. Tem escolhas no roteiro que poderiam ter sido mais bem desenvolvidas, personagens secundários que aparecem e desaparecem sem deixar muito impacto. Mas no conjunto funciona, é um thriller doméstico que entende o que o público quer desse tipo de filme e entrega com competência. O que mais me agrada é que a empregada não parece envergonhada do que é. Ele não tenta ser algo maior ou mais profundo do que deveria ser. É um thriller doméstico, e dentro dessa categoria, ele faz o trabalho direito. Tem tensão, tem reviravoltas, tem aquela coisa boa de ver pessoas ricas e bonitas se destruindo. É o tipo de filme que eu adoraria ver mais no cinema, porque não só apresenta uma situação comum que vai se tornando cada vez mais bizarra, mas tem muitas reviravoltas que eu não esperava. Sinto falta de ver filmes como esse bem feitos. Então, se você está procurando uma coisa diferente, vale a pena dar uma chance para A Empregada. É um entretenimento sólido que sabe exatamente o que está fazendo. Considerando o estado atual do cinema, onde tudo parece ser franquia, universo compartilhado ou remake desnecessário, ter um thriller doméstico competente já é quase um alívio. A Empregada é um filme que funciona nos seus próprios termos, que entende seu gênero e que entrega o que promete. Tem problemas? Tem, mas também tem qualidades suficientes para compensar. É o tipo de filme que você assiste, se diverte e depois segue com a vida. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.